Fala pessoal, bem-vindos a um novo episódio do Fala com o Doc. E hoje eu tenho o prazer de trazer aqui um amigo meu e um médico que eu respeito muito, Dr. Luiz Trocado. Tudo bem, Luiz? Tudo ótimo com você. Obrigado aí pelo convite. Não vou fazer a piada se é o Luiz que está trocado ou se é o Luiz verdadeiro. Acho que ele já ouviu essa piada algumas vezes na vida. Luiz é uma referência de cardiologia aqui no Rio, formado pela Universidade de Souza Marques, né, Luiz? Isso. E especialista em cardiologia pelo Instituto Nacional de Cardiologia, né? E o objetivo de trazer o Luiz aqui para o podcast é porque a gente fala muito, mas muito, do risco cardiovascular e quanto que a obesidade, a inflamação, que a gente vai falar bastante sobre inflamação, estão relacionados a esses eventos cardiovasculares. As pessoas elas se preocupam muito se vão infartar, mas não se preocupam muito com o que estão fazendo hoje para impedir infartar no futuro ou fazer com que elas infartem ou tenham um AVC, ou tenham uma trombose, ou tenham algum evento cardiovascular no futuro, né? E o Luiz, ele está muito atento a isso, né, Luiz? Você faz apesar de uma formação super clássica, o Instituto Nacional de Cardiologia, o que traz uma credencial para você inegável dentro da cardiologia, você, como outros colegas, graças a Deus, está muito atento ao que a gente precisa fazer agora para não ter um problema no futuro. Fala um pouco sobre essa relação que você vê. Exatamente. Eu acho que assim, essa formação clássica, ela prepara muito a gente para tratar o que acontece depois, né? Os problemas que surgem, né? O infarto, o AVC, as coisas mais clássicas. Só que depois de muito tempo lá no consultório, eu percebi que essas coisas elas não são abordadas preventivamente como deveriam, né? O paciente não entende a necessidade de manter um controle do peso, de manter a pressão arterial bem controlada desde cedo, da questão da resistência da insulina, da atividade física, tudo isso tem um efeito cumulativo ao longo dos anos que vai prevenir tudo isso que acontece depois, né? Os eventos ruins. Eu acho que em alguns lugares, até fora da nossa realidade aqui no Brasil, você vê em outros países as sociedades de cardiologia já mais preocupadas, né, com esse antes. Se eu for pensar, você vai para a década de 70, você tem lá o Dr. Cooper, né, que foi um cardiologista, né, Sim. que começou a dizer que as pessoas tinham que levantar da cadeira e todo mundo sabe o que é fazer um Cooper, né, mas as pessoas não sabem que é o nome do médico que inventou, né, essa modalidade de atividade que é tão simples, né, você levantar da cadeira e correr devagar. Existia já uma linha de médicos que se preocupava com esse antes. E você falou muito bem agora, né? Às vezes o cardiologista ele se cansa de tratar o depois, né? A pessoa procurar o cardiologista depois que infartou, né? Depois que já desenvolveu uma insuficiência cardíaca, ou depois que já tem um problema que muito provavelmente não vai ficar 100% curado desse problema, né? E o cardiologista hoje, como você, está assumindo essa responsabilidade, né, de pegar esse paciente lá no início. E como é que você faz esse paciente chegar até você? Como que você recebe esse paciente que não tem doença ainda cardíaca? Como é o teu tratamento com esse paciente para que ele entenda que ele precise se tratar com você para não gerar um efeito cardiovascular futuro? Geralmente a porta de entrada envolve algum descontentamento com o peso, nem que seja alguma coisa, né, que nem chega a ser obesidade, mas é um sobrepeso, e queixas inespecíficas, mas que a pessoa sente que não está no seu normal, né? Então, está cansada, está sem disposição, está sempre irritada. E aí, nessa primeira consulta, você consegue fazer com que ela enxergue coisas que ninguém nunca falou. Por exemplo, que esse acúmulo de gordura que a gente chama de visceral, né, que é dentro dos órgãos, que ela aumenta muito o risco de uma série de doenças, que não necessariamente isso aí tem um impacto estético, mas vai ter um impacto na saúde da pessoa daqui a 10, 20 anos, e que a prevenção tem que começar agora, e não quando houver o problema depois. Porque cada ano que a gente, né, posterga o tratamento, o rigor do tratamento no futuro vai ser muito mais intenso. Sim, e a chance desse paciente não ter um evento adverso no futuro vai diminuindo, ou seja, a chance dele ter um infarto, a chance dele ter um AVC vai aumentando, né? Sim.
A gente fala muito hoje e a gente vê muitos artigos sendo produzidos, a gente vê muitos médicos falando, de novo, infelizmente, fora do Brasil mais do que no Brasil. A gente ainda tem aqui no Brasil uma medicina muito, muito conformada com tratar o paciente depois que ele já teve um evento. Talvez até por uma questão até da organização que a gente tem no nosso sistema de saúde, né? O hospital quer o paciente doente, né? Se o paciente não ficar doente, ele não vai no hospital, né? Então, é muito difícil você ver uma grande rede hospitalar tão interessada ao paciente não ficar doente, né? A você tratar preventivamente. Se o paciente não infarta, não vai para o hospital. E o que dá resposta ao hospital financeiro é o paciente doente. Então, a gente meio que briga. É uma briga meio desleal, né? Você tentar trazer essa consciência da prevenção. E você falou que o paciente geralmente chega para você com um descontentamento com a composição corporal, né? Às vezes chega para você querendo emagrecer. Você abraça esse paciente que quer fazer um programa de emagrecimento também, mesmo que ele não tenha nenhum risco aumentado para doença cardiovascular? Não, com certeza. Assim, o que acontece é o seguinte: quando esse paciente vai em médicos tradicionalistas ou outros cardiologistas, todo mundo sabe que fazer atividade física e perder peso é saudável. Só que não adianta ele ouvir do médico do tipo, você tem que emagrecer. Ele sabe disso, ele quer maneiras, ele quer caminhos, ele quer como que ele faz isso. Então, consulta tem que ser longa, que é uma coisa que eu faço. A minha primeira consulta ela é bem longa. Então, você tem que explicar tudo isso, o porquê, além da parte estética, que é importante ele emagrecer, como que ele vai fazer isso, medidas comportamentais e medicamentosas e suplementares, né? Hoje em dia a gente tem uma vasta gama de suplementos, né? Como, por exemplo, a creatina, né? Que ela está bem popularizada. Então, você tem que dar os caminhos para esse paciente. Aí você vê, a creatina, que é o suplemento, sem dúvida nenhuma, mais seguro hoje, que a gente tem mais estudo científico corroborando com um grau de certeza quase que absoluta, que a creatina é super segura, não faz mal ao rim, pode ser usada na criança, no idoso, na mulher grávida. Existe uma dose ideal para dar resultado, mas não existe nenhum relato de superdose de creatina dando efeito colateral. Todos os dias eu recebo alguma pergunta me perguntando se creatina vai dar um problema no rim, se a creatina pode causar problema na tireoide. Gente, a gente tem hoje uma facilidade de levar informação de qualidade, mas a gente tem também uma facilidade de receber desinformação numa velocidade estrondosa. E a gente não consegue ganhar muito essa briga, porque tem o colega do lado dizendo que vai dar um chá emagrecedor, dizendo que vai fazer A gente depois vai chegar na questão dos implantes hormonais, que eu e o Luiz somos a favor do uso do implante hormonal com critério, né? A gente vai depois comentar não sei quando é que vocês estão ouvindo né, esse podcast, mas agora, no momento que a gente está gravando, a Anvisa levantou uma proibição de 90 dias para colocação, venda, propaganda de implantes hormonais. A gente depois vai falar um pouco sobre isso. Mas assim, tem um colega do lado que diz que vai botar o chip da beleza, tem um colega do lado que diz que vai dar o pré-treino secreto dele, ou seja, ele não faz uma prescrição manipulada, individualizada para as necessidades metabólicas do paciente. Vai tomar o pré-treino secreto e sabe lá o que tem nesse pré-treino secreto. Às vezes está cheio de hormônio tireoidiano ali, e o paciente não sabe. Então é muito desleal com o médico que como você se preocupa em entender o metabolismo do paciente, em dar o caminho, mas dar o caminho que muitas vezes não vai ser o caminho mais fácil, né? E eu tenho certeza que do mesmo jeito que eu me frustro às vezes com a percepção de que as pessoas geralmente buscam um caminho mais fácil, você também deve ouvir isso, né? Não, com certeza, né? Todo mundo quer a pílula mágica. Só que a gente tem que ir trabalhando, né? A insistência, ela funciona. Então, chega algum momento que esse paciente, né, clica, ele vira uma chave, ele entende. Na maioria das vezes,
tentando muitas vezes e dando errado, né? Isso, tentando caminhos, às vezes isso, procura outro médico, depois volta arrependido, não deu certo, porque também com essa questão da internet, né, e essa briga por atenção, essa falta de tempo, todo mundo agora faz umas certezas absolutas, né? Então, o melhor para você é isso, todo mundo pode aquilo, e na medicina não é assim, né? A busca de algo que vai ser a bala de prata, aquilo que vai ser o diferencial. A gente tem um grande exemplo agora da tirzepatida, né? Que é a droga do momento, que é uma droga indiscutivelmente maravilhosa para o emagrecimento, mas que não é todo paciente que tem indicação de usar. Aliás, nem é todo paciente que pode usar pelo preço, né? Uma droga extremamente cara. Mas a gente tem a semaglutida, que é o Ozempic, que teoricamente é uma geração anterior à tirzepatida, que o próprio prefeito do Rio, em campanha, falou que ia distribuir o Ozempic. Quer dizer, existe uma banalização do uso dessas medicações. E se você não usar no paciente correto, elas não vão fazer o efeito desejado, apesar de serem drogas muito interessantes no auxílio do emagrecimento, né? Existe uma confusão muito grande na utilização dessas. Quantos pacientes você atende no teu consultório que já tentaram emagrecer usando por conta própria alguma dessas drogas? Não, são vários. E a maioria que usa por conta própria tem algum problema, né? Ou efeito colateral, ou efeito sanfona, que também é muito comum. E essa medicação, ela, ao mesmo tempo, ela é excelente, mas ela é perigosa, né? Porque com a questão da massa muscular, que é o principal problema dela hoje em dia, quando ele usa sem fazer alimentação adequada, sem fazer exercício físico, principalmente musculação, sim, a perda de massa muscular ela pode ser acentuada. Exatamente. Né? Mais do que mais do que a perda de gordura. Não, mais do que permitido, né? Mais do sim, que você entende como permitido. Existe uma dieta especial quando você faz uso da medicação, você tem que aumentar a quantidade de proteína numa proporção adequada, você tem que orientar. Aliás, tem que orientar até meio que quase que infantil, né? A gente fala, tem que orientar. O problema não é ter que orientar. O problema é o médico saber orientar isso. Saber orientar a atividade física. A gente estava aqui, antes de ligar as câmeras, a gente estava discutindo sobre um exame que eu coloquei lá na clínica agora, que eu estou convencendo. Acho que já convenci, né? Não, eu gosto bastante. Acho que já convenci você a colocar na tua prática clínica, que é a calorimetria, né? Que é um exame que você consegue identificar quanto que o paciente está utilizando no repouso, né? Quanto está utilizando de gordura e carboidrato. Se o paciente quer emagrecer, ou se o paciente é um atleta, isso faz uma diferença danada. Quanto que você utiliza de gordura, quanto que utiliza de carboidrato. Se você entende isso, e na verdade, quando o médico é experiente, a gente tem o equipamento lá na clínica, mas você que é experiente, você vai ver o jeitão do paciente. Muito dificilmente um paciente que tem resistência insulínica, que tem obesidade central, né? Que tem uma inflamação crônica, que a gente vai falar mais adiante, muito difícil o paciente ter um coeficiente respiratório onde ele vai utilizar muita gordura no repouso. Geralmente não é isso que a gente vê, né? Mas quando você consegue medir, você tem na mão um dado melhor. Não, e a gente fala para o paciente, né? A gente tenta explicar isso, né? De que a queima de gordura está muito baixa, de que por isso que ele não perde gordura, acaba perdendo muita massa muscular. Só que uma coisa é a gente falar a nossa opinião, outra coisa é fazer o exame e aquilo tá lá concreto, exatamente, né? Isso gera um impacto muito maior. Eu dou sempre um exemplo para meus pacientes, quando eles perguntam assim, você acha que vale a pena fazer a calorimetria e tal, porque é um exame que é cobrado, não posso fazer a calorimetria sem cobrar. Eu sempre falo assim para o paciente, se eu te der agora um remédio, que é outra coisa que a gente tem que falar, remédio para colesterol. Se eu te der aqui um remédio para o colesterol sem pedir teu exame de sangue, você vai tomar? Você vai querer ver teu colesterol. Se eu te prescrever um remédio para diabetes sem te mostrar a tua insulina e a tua glicose, você vai tomar? Porque eu acho que você tem diabetes, né? Porque eu acho que você tem um colesterol alto. Então, é realmente assim, e isso a gente vê muito no atleta, tá? Assim, estava comentando com você também antes da gente começar a gravar, de uma atleta de alta performance, que eu fiz o exame dela, a análise do metabolismo com os gases respiratórios. É o mesmo aparelho que a gente faz a calorimetria indireta, só que eu boto em outro módulo o aparelho e boto o paciente para correr na esteira. Ela tem um desempenho fenomenal, só que ela prioriza ali logo no início da atividade, prioriza os carboidratos ao invés de priorizar a gordura. É uma atleta que, se ela for jogar 3 jogos em um mesmo campeonato, no terceiro jogo ela já está morta, ela já não tem mais a mesma performance. Como que eu vou convencer um atleta de alta performance que ele tem que fazer atividade leve, aeróbia, 3, 4 vezes por semana durante 40 minutos? Se eu não mostrar
no gráfico que se ela fizer, ela vai melhorar. Não convenço nunca. Nunca vou convencer. Né? Mas uma curiosidade, não sei se você sabe, porque eu não sabia, tá? Até pouco tempo eu não sabia. Um outro colega que me contou essa história que eu achei fenomenal. Teve uma época que os jamaicanos dominavam, né, o atletismo. Né? Uhum. Claro que o Usain Bolt não deve ser nem desse planeta, mas assim, todos os outros da equipe jamaicana tinham um resultado muitas vezes melhor do que os outros colocaram. Não tinha para ninguém, né? Revezamento 4% da equipe jamaicana era uma brincadeira, parecia que estavam correndo com criança, né? E os outros países ficaram muito interessados em saber o que esses caras tinham de diferente. Será que era genética? Não podia ser genética, né? Porque uma geração só vai nascer com a genética diferente. E aí foram lá estudar os caras. Depois que os caras já eram campeões há muito tempo, foram estudar os caras e viram que, por tentativa e erro, o treinador da equipe botava os caras para treinar num esquema de 70-30. 70% do tempo na zona 2 de treinamento, que é uma zona antes do esforço máximo, e 30% na zona de esforço máximo. Os caras começaram a aumentar muito os tempos. E aí, com essa tecnologia de você poder monitorizar, que não é nova, que é muito... Hoje a gente consegue com um aparelho desse tamanho fazer, mas a tecnologia já é muito antiga. Né? Claro que tinha que ter uma sala desse tamanho antes, e agora você faz com um aparelho desse tamanho. Com essa tecnologia, os outros países começaram a colocar os atletas nessa faixa de treinamento. Quer dizer, na verdade, eles imitaram uma coisa que a equipe jamaicana fazia sem saber. E você vai ver o resultado dos outros países nas Olimpíadas. Os caras começaram a ganhar de novo. Né? Mesma coisa no salto em altura. Né? Não lembro qual foi a Olimpíada, um maluco resolveu pular de costa, porque achava que ele inventou aquele pulo de costa, porque eles pulavam de frente no salto em altura. Verdade. Quando o cara pulou de costa e subiu 20 centímetros acima do recorde, o que os caras fazem agora? Todo mundo pula de costa. Então, é interessante como que, às vezes, a tecnologia ela pode não dar o... Nesse caso foi assim, ela deu o substrato para você estudar o que aqueles caras faziam de diferente. E era isso. Só que, de novo, você só convence uma pessoa que já é campeão, que está acostumada a treinar em grande performance, a fazer uma atividade que ele acha que quem tem que fazer é a tiazinha lá da academia, se você mostra que ele vai ganhar com isso. Da mesma forma, o paciente obeso, né? Que quer ficar 2 horas na aula de spinning e não perde nada de gordura, que se você botar para caminhar na esteira, dependendo do paciente, ele pode perder mais gordura. São várias coisas, né? Tem várias mentalidades que travam o resultado. Então, a questão do tempo também, de achar que não vou fazer um aeróbico agora por 20 minutos, que é pouco tempo, que aí não faz nada, porque está sem tempo de fazer um treino mais longo, de 1 hora. Então, várias coisas acabam bloqueando os resultados. Sim. E sempre a gente tem que mostrar evidência. Crença. Então, assim, a balança de bioimpedância, para você ver essa proporção de massa muscular e gordura. O ultrassom, né, de abdômen, para mostrar pelo menos a esteatose hepática. Aí você consegue falar dessa distribuição entre gordura subcutânea e gordura visceral. Então, quanto mais evidência a gente puder mostrar, principalmente de exames que não tem, né, efeito colateral, não tem radiação, não tem contraste, ou seja, que não tem nenhum problema da gente ficar repetindo, é melhor, né? Então a gente consegue mostrar esse processo todo, do começo, em cada etapa que ele volta no consultório, para dar um... Você passa a ter um parâmetro objetivo, né? E você dá um reforço positivo, né? Olha só, você fez isso que você achou que não foi tão esforço assim, olha só, o que você já ganhou, olha como a gente está no caminho certo, isso aí vai impulsionando as coisas. Não, com certeza. Quando você vê, por exemplo, um paciente que chega no teu consultório 3 meses depois que começou o tratamento, chegou com um VO2 péssimo, de 2,3, o VO2 sobe para 4,5, ele pode te falar naquela consulta que ele está cansado, que ele não está se sentindo bem, porque naquele dia ele pode estar mal, mas se ele aumentou o VO2, ele está melhor, ele está funcionando melhor. E aí eu vou pegar esse gancho para falar um pouco da inflamação, né, que ainda, infelizmente, é um assunto que, quando a gente fala de inflamação silenciosa, inflamação crônica, que não tem nada a ver, né, com a... Viu, pessoal? Não tem nada a ver com a inflamação de quando você dá uma topada na mesa. São mediadores inflamatórios, cascata inflamatória completamente diferente, produção de substâncias completamente diferentes. Né? A obesidade está muito ligada a esse processo inflamatório, as interleucinas fabricadas, fator de necrose tumoral, adiponectinas sendo quebradas.
A gente fala disso, cara. Parece que a gente está falando de esoterismo para alguns médicos, né? É porque o termo foi ridicularizado, digamos assim. Todo mundo agora, inclusive quem não é médico, né, enfim, começa a falar, né? Ah, você está inflamada, inflamação. Então parece que qualquer situação, as pessoas usam agora esse termo de forma muito frequente, sem um substrato. Um dia eu recebi um vídeo de um paciente meu, de um médico recém-formado, que acho que quer ser famoso no TikTok, dizendo como reconhecer um médico charlatão. E dos tópicos desse vídeo era dizer para o paciente que ele está inflamado. Quer dizer, porra, pelo amor de Deus, né, cara? O que acontece? O garoto está saindo da faculdade, com certeza está tendo um currículo na faculdade ainda, um currículo desatualizado. Na minha faculdade ninguém falou. Eu me formei no início dos anos 2000, ninguém me falou nada de... Tenho 22 anos de formado, quando me formei na faculdade ninguém falou nada de inflamação. E, com certeza, não estuda, porque ainda faz a propaganda de que quem fala de inflamação está enganando o paciente. Né? Porque as pessoas não conseguem entender, né? Mas, por exemplo, se a gente quiser provar isso, é possível, só que o custo é caro. Então, se eu quiser dosar no sangue as interleucinas, o fator de necrose tumoral, as outras coisas, a gente consegue. Própria grelina, leptina, tudo isso você vai ver que na obesidade eles estão super alterados. Assim como na questão do colesterol que você falou. Se a gente for dosar a proteína C reativa, ela vai estar mais alta. Isso aí é por quê? Por uma doença inflamatória. Só que se você fala isso sem explicar para o paciente, você está inflamado, aí vem essas pessoas falarem que você está desatualizado, que você está inventando moda. Nem desatualizado, você está inventando, né? Uma coisa que nunca existiu, né? E, bom, você falou do remédio do colesterol. Outra coisa que a gente vê também, com muita frequência, é o uso, assim, completamente estapafúrdio e banalizado dos remédios, né, para controle do colesterol. Às vezes eu vejo pacientes que não têm fator de risco nenhum para doença coronariana, pratica esporte em boa intensidade, composição corporal ótima, nenhum marcador inflamatório alterado, saudável, sem gordura visceral, apareceu um colesterol total de HDL bom, aparece um colesterol total, sei lá, de 200 e pouquinho, já está usando uma dose boa de estatina, porque é um paciente com nível socioeconômico bom, qualquer coisa já vai buscar o clínico da família mete ele lá a estatina, que eu estou trazendo você, inclusive, para aprender com você um pouco sobre isso, porque você é a referência em cardiologia, mas eu, na minha opinião, pelo que eu estudo, alguns pacientes não precisariam usar a medicação. Eu queria saber a tua opinião. Isso aí é uma questão que é mais complexa, então tem que fazer a investigação. Um adendo, não precisa fazer igual alguns médicos aí que dizem que o remédio de colesterol é veneno, né? Isso é loucura também. Você tem que usar o remédio em alguns pacientes, mas me fala o que você acha. É um absurdo atualmente falarem isso, né? Mas é o seguinte, você tem que entender, primeiro, questão genética familiar, né? Isso é muito importante, ver se tem alguém com cardiopatia na família, se alguém infartou mais jovem. E aí tem que ver o quadro como um todo. Você falou bem, né? A questão do peso, da atividade física, dos hábitos alimentares. E a gente sabe que várias coisas vão influenciar esse perfil lipídico do paciente, né? O colesterol, o LDL e outros exames mais modernos que a gente inclui hoje, que muitos médicos não pedem ainda, que é a apolipoproteína B e a lipoproteína A, que você vai ver o outro lado da moeda, né? Porque, novamente, essa lesão dentro da artéria, que o excesso de colesterol pode causar, ela é mediada por dois fatores. O excesso de colesterol ruim, né, altamente inflamatório, e esse processo de inflamação dentro do vaso. Então a gente consegue medir as duas coisas, porque você pode atacar por uma via ou pela outra. Então reduzir a inflamação, como a gente fala, é um outro meio de você reduzir as lesões cardiovasculares que vão acontecer. Além disso, tem que levar em conta a idade do paciente. É isso. Se o paciente tem 30 anos, você vai colocar ele para usar estatina por 50 anos, sim, sendo que o fator de risco dele, né, é baixo. Se for assim, porque tem até um paciente que veio outro dia no consultório que foi essa mesma história. Ele estava usando, entre medicações e suplementos, já umas 15 coisas. E aí você fala, mas alguém me disse que isso aqui era bom.
Se a gente for começar a passar os remédios só porque tem algum benefício, vai usar todos. Vai usar todos, né? Então, você tem que ver o que vale a pena naquele momento. Lembrando que todo remédio, toda substância tem possíveis efeitos colaterais e interação entre elas, né? Então, na estatina, principalmente para quem é mais ativo, você está sujeito a ter uma miopatia, uma inflamação do músculo e você acaba reduzindo a atividade física por estar usando a medicação. Acaba sendo pior do que ter o colesterol um pouquinho alterado. Então, assim, óbvio que quem tem necessidade, né, tem um colesterol super alterado, tem uma história familiar, tem hábitos ruins e já tentou outra coisa, porque a gente sempre tenta primeiro melhorar a alimentação, aumentar a atividade física aeróbica, analisar os outros contextos, dar outras orientações, passar um ômega 3, enfim, o que for adequado naquele momento. Se mesmo depois de tudo isso o colesterol permanece elevado, aí tudo bem, você começar uma estatina. E você acha que sempre que se precisa usar a estatina, é recomendável fazer suplementação da coenzima Q10 mesmo ou nem sempre? Ou depende da estatina? Na minha prática, isso aí a gente tem poucos estudos. Tá? Não tem analisado, por exemplo, por diferentes estatinas, nem por diferentes populações, mas o que a gente sabe hoje em dia é que a necessidade da coenzima Q10 ela aumenta conforme a pessoa vai ficando mais velha. A coenzima Q10 é um grande antioxidante que nós produzimos. Tá? E até só para a galera não pegar o bonde andando, né? E existe uma linha, né, de poucos ainda artigos científicos que dizem que o uso do remédio do colesterol, as estatinas, diminui a nossa produção de coenzima Q10. Aí daí vai o... E junto com isso a gente sabe que a própria produção, né, do nosso corpo de coenzima Q10 ela diminui conforme a idade avança. Então se junta as duas coisas, né? Um paciente que já tem aí mais de 40, já está ali 50 anos, que está usando estatina, eu acho que é prudente sim suplementar a coenzima Q10, principalmente se ele tiver alguma alteração no coração, que também é outra coisa. Esses estudos mostram que paciente que tem cardiopatias, por exemplo, insuficiência cardíaca, pode ter alguma melhora se ele usar a coenzima Q10. Então você junta as duas informações e você suplementa com certeza. Sim. E sempre com cuidado, né? Porque assim, eu tenho alguns pacientes que chegam para mim tomando todos os antioxidantes conhecidos do mercado em dose alta. E às vezes chega com uma queixa que não está ganhando massa magra, está treinando, não está ganhando, está diminuindo a performance, não está vendo ganho de massa magra. Eu digo, claro, você não está tendo resposta adaptativa do exercício. Você está tomando tanto antioxidante que você treina e seu músculo não tem resposta adaptativa. Então, às vezes, o excesso a pessoa acha que só porque não compra na farmácia, só porque vende na prateleira, às vezes, de uma loja de produto natural, quanto mais melhor. Às vezes o excesso... Quem é que vai dizer para esse paciente qual é o suplemento e qual é a dose? É você, sou eu. As pessoas têm que ter a consciência de que você tem que tomar essas coisas, esses suplementos que não precisam de prescrição médica, você tem que tomar orientado. Você pega um atleta de alta performance, um maratonista, eu não posso antioxidar esse cara muito. Se eu antioxidar muito, ele perde a prova. E eu sempre digo que o atleta de alta performance, a gente às vezes tem que tolerar um certo grau de doença, né, no atleta de alta performance, porque o que ele quer naquele momento da vida dele não é ser saudável, é ganhar a prova. Depois a gente corre um pouquinho atrás da saúde. Então eu não posso pegar um atleta Tanto que você vê um maratonista, quando está no auge da carreira, ele tem 30 anos, você olha a foto dele, parece que tem 50. Eles não são os mais saudáveis. Não são mais saudáveis. Mas o cara te procura porque o trabalho dele é esse. O trabalho dele é querer ser campeão olímpico. Então você tem que ajudar ele a ser campeão olímpico com algum limite, claro, né? Sem botar em risco a saúde dele, é uma brincadeira. Mas você também percebe isso na tua prática clínica, né? Que certeza. O paciente chega querendo usar tudo, né? Principalmente, por exemplo, quando eu vou liberar um paciente para cirurgia, né? Isso acontece assim, 99% das vezes. Você pergunta quais medicações ele está usando. Aí não está usando nada, está usando uma medicação. Aí você tem que frisar. Não, e suplemento e outras coisas. Aí vem tudo. Aí vem mais uns 10. Então, assim. Mais uns 10. E às vezes ele pergunta assim: doutor, qual é o suplemento que é bom, hein? Mas é bom para quê? Né? Vitamina D. Às vezes você pega a vitamina D, o cara está com 150 de vitamina D no sangue. Uma vitamina lipossolúvel,
Sabe, não tem sentido, né? Para de suplementar, vai ficar 6 meses com aquela vitamina D em 150. E você pergunta, né? Quem foi que te orientou? Quem foi que passou isso? Ah, não, porque a minha amiga, a vizinha dela, disse que é ótimo, que saiu um estudo. E vai tomando, né? E vão, B12. A gente vê pacientes com a B12 elevadíssima, fora do que a gente considera normal. Isso a gente não está falando nem de hormônio, né? Porque, infelizmente, o hormônio é um pouco mais difícil, né? Do paciente. O hormônio, pelo menos, é mais regulado, né? Deveria ser mais, né? Aliás, a gente já vai entrar nesse assunto. Vamos entrar agora, né? Não sei quando é que você vai estar assistindo esse podcast, mas hoje a gente tem uma proibição temporária da Anvisa para não poder manipular implantes hormonais, né? Que são uma forma da gente entregar implantes para os pacientes e para os pacientes, que é colocando cápsulas de hormônios debaixo da pele, são liberados lentamente numa dose que, na minha opinião, talvez seja a maneira mais fisiológica da gente entregar um hormônio, se você sabe qual é o hormônio que você tem que dar, se aquele paciente realmente precisa daquele hormônio e se você sabe colocar o implante hormonal no lugar certo para ele não ter complicação local. Se você acertar o hormônio, o paciente, a dose e o veículo, você vai com certeza ter bom resultado. Mas o que a gente vê não é isso, né? Aí o problema, minha humilde opinião, né, é que você proíbe uma via inteira, sendo que o problema não é a via, né? O problema são as colocações, né, de como é um implante como é um implante manipulado, o médico que determina tudo. Então, a indicação, a dose, a substância, a técnica de colocação, as orientações para o paciente. Então, como sempre, você pode fazer uso bem ou você pode fazer uso de forma errada, né, equivocada. E aí, infelizmente, o paciente que vai sofrer com isso. Sim, e lembrando que esses implantes eles só são manipulados mediante receita médica controlada. Então, exatamente. Era para existir um controle de quais são os médicos que estão prescrevendo isso de forma inadequada e quais são os médicos que prescrevem de forma adequada. E aí a Anvisa ela proibiu todo mundo, né, de usar o implante. Eu acredito que daqui a algumas semanas ou meses isso seja liberado novamente. Se tudo permitir, vamos torcer para que isso sirva de aprendizado, que isso seja liberado com algum controle maior de quem não usa corretamente os implantes, porque se não for liberado, a gente perde uma boa via de administração dos implantes. Mas o outro lado da moeda é verdade, né? Assim, de cada 100 médicos hoje no Brasil, e eu não sei se essa estatística está certa, é uma estatística que eu imagino, de cada 100 médicos hoje no Brasil que utilizam implantes hormonais no paciente, você pode botar aí que mais de 90, que é mais vender mesmo implante para os pacientes, faz estoque de implante dentro da clínica, que não pode também, né? E isso foi um pouquinho capitaneado, né, por algumas sociedades médicas um pouco mais retrógradas, que não estavam querendo atacar só o médico que coloca errado, querendo atacar o método, como você falou, você não pode atacar o método, né? Me espanta a Anvisa não proibir a prescrição de hormônios esteroides anabolizantes sintéticos que vende na farmácia, né? Eu acho que tem muita coisa estranha aí, né? Por exemplo, não sei para você na internet, para mim aparecem várias ofertas que a gente chama de underground, né? Então, de hormônios vendidos, né, que não são nem fabricados aqui no Brasil, que são contrabandeados, que não precisam de receita. Eu tenho relatos de pacientes que inclusive já compraram. Assim, você acha... E aí deu ruim, aí foram lá comigo. Mas assim, eu digo, por exemplo, vamos dar exemplo de algumas drogas, o cipionato de testosterona, o durateston, o decanoato de nandrolona, que é a famosa DECA, vendem na farmácia. São produzidas pela indústria farmacêutica. Essas drogas elas não são produzidas para gerar ganho de performance. Essas drogas elas foram desenvolvidas e produzidas e comercializadas para você usar em pacientes críticos. Pacientes que têm alguma doença grave, que estão perdendo massa magra, que fizeram uma grande cirurgia, até mesmo paciente bariátrico pode ser uma indicação, o paciente com grande parte do corpo queimado, o paciente com um câncer, o paciente com agora a gente não vê mais, graças a Deus, mas o paciente que desenvolvia AIDS, né, o HIV positivo que desenvolvia AIDS, são situações em que seu corpo vai perder muita massa muscular. É óbvio que de cada 10 caixas dessas medicações que saem numa farmácia, 9 são para o garoto da academia que está lá com a receita de algum médico
Isso não está sendo fiscalizado também. Pelo contrário, vai aumentar o uso, né? Agora que proibiram o uso do implante isomolecular. Então está tudo errado, né, cara? Tem coisas que não dá para entender, né? Então, por exemplo, aqui tudo isso é vendido na farmácia, produzido por farmacêuticas, né? Lá fora, nos Estados Unidos e na Europa, a gente tem uma ampla muito maior de vias de administração, né? Por exemplo, de testosterona lá fora você tem cápsula, você tem uso intranasal, você tem o hormônio para o implante tanto manipulado quanto de farmacêuticas, né? Que é lá o Testopel. Então, assim, isso lá é muito mais explorado do que aqui. Eu não sei porque que essas coisas não chegam aqui, mas isso poderia ser feito de uma forma muito mais segura para o paciente, porque a via é maravilhosa. Imagina você que tem 40 anos, sua testosterona está baixíssima, você está sintomático, e você vai ter que repor isso para o resto da sua vida. Você vai uma injeção por semana? Vai ficar tomando injeção, ou então vai ficar usando aquele gel, por exemplo. A gente está no Rio, né? Esse calor, fica suando, fica tudo E para o homem, o gel ainda tem o problema da dose. É muito difícil você chegar numa dose adequada em gel para homem. É ruim, né? Muito é ruim. E a gente vê, infelizmente, uma demanda, né, dos pacientes, né? Já chegam assim com uma ideia já pré-formada, um conceito pré-formado do que seria bom para ele. Muitas vezes é o uso de uma droga que para ele seria inadequado. Aí falamos do implante, falamos da bomba. Para o cardiologista, assim, o uso inadequado, eu sou amigo, e ela foi minha colega na UF, da Renata Castro, acho que você conhece a Renata, ela fala muito sobre os efeitos colaterais do uso indevido de anabolizante, né? Ela realmente tem uma preocupação muito grande com isso, que é uma preocupação genuína, mas se você acompanhar ela no Instagram e um dia você tomou uma ampola de alguma dessas drogas, você já acha que você vai morrer, né? Porque realmente é um discurso muito, muito duro contra o uso, que eu acho que acaba sendo benéfico no final das contas. Mas você já tratou, já viu pacientes que tiveram efeitos adversos cardíacos por conta do uso de anabolizante? Então, assim, primeiro, esse grupo ele é complicado, né, de você identificar, porque várias pessoas que fazem uso recreativo, né, para performance, porque estão malhando, porque querem usar várias coisas, por exemplo, elas já chegam no consultório com uma história de terem usado outras medicações também, né, além dos esteroides, por exemplo, sei lá, um GH, ou então algumas outras coisas que podem fazer mal, ou até outras drogas recreativas. Então, tudo isso aí pode ser letal, né? Pode ser tóxico ao coração. Então fica difícil você falar qual foi a substância que fez mal. Mas sim, né? Você fazendo a investigação, por exemplo, fazendo eco até com modalidades especiais, que é difícil de encontrar, a Renata faz isso muito bem, você consegue ver o início da lesão, né? Que é como se o coração ficasse mais endurecido, né? Uma alteração na... Um ecocardiograma normal não veria. Só ver quando está mais avançado, né? Se você quiser ver bem no início, né, a alteração de relaxamento que a gente chama, você tem que fazer um eco com strain ou com a avaliação do mechanical power, que são coisas que vai ser difícil encontrar. Até aqui no Rio não é tão fácil. Então imagino aqui que para a população geral do Brasil vai ser inviável. Inviável por enquanto, né? E que seria bom, né? Que se fosse mais acessível, seria porque maravilhoso. Você teria mais condições de reverter, né, o quadro, né? Agora, isso que você falou dela assusta, eu acho que sim, é bom, né? Para as pessoas entenderem que, às vezes, com uma dose apenas, você já pode ter efeitos colaterais graves, né? Só que isso acontece também com outras medicações, né? Não é exclusivo dos hormônios, né? Então, por exemplo, o anti-inflamatório, né? Você pode fazer uma lesão renal com uma única dose. Sim. Então, assim, qualquer medicação, a gente tem que avaliar o risco-benefício, né? Por que você está usando? Vale a pena correr esse risco? Se a resposta é que sim. Precisa, né, da medicação? Luiz, a gente já está chegando no final, mas assim, aproveitar você, assim, se você pudesse falar para quem está nos vendo, em termos de saúde cardiovascular, qual é a receita que você dá? Claro, não individualizar tratamento, mas assim, de forma geral, como que você acha que a pessoa começa a pensar em construir uma saúde cardiovascular? Os 3 pilares mais importantes para você ter em mente o controle é pressão arterial, que inclusive
recentemente, né, saiu na Europa uma nova meta de pressão, que inclusive está bem rigorosa, né? Abaixo daqueles 120/80 ou 12/8 que todo mundo conhece. Colocando 12/8 como sendo já preocupante. O ideal é ser 12/7. Isso aí já afeta muita gente, né? Mostrando como a pressão pode ter uma influência negativa ao longo dos anos. Então, 3 pilares: controlar a pressão, controlar a questão da glicose, da resistência à insulina e controlar o peso, né? O excesso de tecido adiposo. Se você mantiver essas... E vai andar muito junto com os outros dois, né? Tudo isso é interligado, uma coisa interfere a outra. Então, se você conseguir controlar essas 3 coisas, tudo vai correr bem, porque elas são a porta de entrada para uma ampla gama de complicações. E os caminhos são diferentes para cada um, mas uma boa alimentação e uma atividade física. 30 minutos de atividade física 4 vezes na semana, eu acho que só não faz quem realmente tá num cárcere, está sequestrado e está amarrado num pé de uma cama, né? Porque 30 minutos 4 vezes na semana, nem que seja uma caminhada, né? E às vezes é isso, a pessoa quando está uma obesidade mais importante, ou tem muitas dores, ela já está muito avançada e nunca procurou nada, você tem que incentivar coisas básicas. Então, por exemplo, hoje em dia a gente tem os relógios. Você tem estudos já mostrando que a contagem de passos ao longo do dia, né, quando você passa de 10 mil, 15 mil passos, isso aí já tem um impacto cardiovascular importante. Então, só da pessoa se levantar, fazer as coisas em pé, ao invés de, pegar Uber para andar 1 quarteirão, 2 quarteirões, pegar ônibus para tudo, ela caminhar mais, ela ficar mais ativa, ficar mais em pé, isso aí já tem um impacto positivo. Já tem um impacto. Eu li um artigo há pouco tempo, um artigo que ainda não foi publicado, mas já foi aceito, que eu vi num congresso, um colega dando uma aula e gostei do artigo e fui lá e consegui pegar para ler, sobre a relação do tempo sentado durante o dia com eventos adversos, né? Cardiovasculares e outros tipos de eventos adversos. E é legal porque assim, as pessoas, nesse estudo, ele conseguiu provar, ou quer dizer, na verdade, nenhum estudo prova nada, né? O estudo ele indica que aquilo ali pode ser verdade, né? Mas nesse estudo ele traz evidências que, quando você vai analisar o desenho do estudo, o número de pessoas que foram estudadas, você fica impactado. Que a pessoa que acorda de manhã, faz a sua atividade física pela manhã, 30 minutos, 40, né? Mesmo que faça todos os dias e passa o resto do dia sentado, ele pode ter um desfecho pior do que a pessoa que não faz atividade física durante aqueles 30 minutos, que não para fazer atividade física, mas anda durante seu dia, durante a sua atividade diária. Um carteiro, por exemplo, que anda. Olha só, a pessoa, você pergunta para aquela pessoa, você faz atividade física? Ela vai falar, não. A outra vai falar, eu faço todo dia, mas o que fica sentado o dia inteiro é pior. Então, ser ativo ou não, às vezes é um pouco diferente do que você botar uma foto assim de manhã e falar, tá pago, né? E depois passar o dia todo tomando cafezinho, sentado numa mesa de com certeza, isso que eu te falei, né? De você contar os passos diários, de você ser ativo, de você fazer pequenas alterações. Às vezes, você vai para o primeiro andar, para o segundo andar, ir de escada. Tudo isso aí tem um impacto, né? Sim, conta pra caramba. Um impacto positivo, né? E você falou, a pessoa está com dor. Às vezes a causa da dor dela é justamente essa mediação inflamatória, essa obesidade, a pessoa que tem artrose. Eu que também sou especialista em joelho, também sou ortopedista. Às vezes eu convenço o paciente, ao invés de fazer um procedimento cirúrgico no joelho, eu vejo que não tem aquela degeneração tão grande. A dor é muito maior do que o grau de degeneração. Começa a melhorar a saúde, começa a emagrecer, começa a desinflamar. Melhora a dor e não opera, cara. Acaba não operando o joelho. E outra coisa que acontece também é que, às vezes, essa falta de ânimo que as pessoas falam, né, de dar o primeiro passo, às vezes tem um quê por trás psiquiátrico, né? Sim, então, tem que ter uma ajuda também. A depressão, o transtorno de ansiedade, tudo isso está muito ligado também à questão do peso e da falta de atividade física, né? E esses pacientes ainda têm um preconceito para procurar ajuda no psiquiatra. Sim, então, que acha que psiquiatra é coisa de maluco. Então, o clínico dela... E maluco todo mundo é, né? Verdade. Todo mundo é um pouco maluco. Cara, para a gente fechar, cara, você que frequenta
não vou nem dizer mais do que eu, né? Você frequenta e eu não. Os congressos internacionais de cardiologia, os congressos brasileiros de cardiologia, né? Os simpósios de cardiologia, a gente tem esperança de, num futuro próximo, a cardiologia tradicional começar a abraçar um pouco mais esses conceitos que são tão importantes, que a gente falou aqui, de tentar se preocupar mais com a prevenção do que com o tratamento do evento. O que você vê lá fora? O que você vê de cenário para a cardiologia? Não, eu acho que assim, o cenário lá fora é muito diferente do que a gente vê aqui, né? Eu acho que lá, até pelo jeito que o sistema de saúde é desenhado, as coisas são mais... acho que os médicos se comunicam melhor entre eles, né? Então, assim, eles explicam mais essa questão da mudança do estilo de vida, inclusive a questão da obesidade, principalmente nos Estados Unidos, ela está muito mais avançada do que aqui, né? Então isso aí está tendo uma ênfase enorme. Até porque lá é um problema até mais importante, né? Do que Sim. Aqui. É meio sob demanda, né? A população lá ficou, eu não sei o dado, mas deve ser mais de 50% da população com sobrepeso lá. Sobrepeso mais que 50%. O último dado que eu vi, obesidade por volta de 40%. Da população adulta. É muita coisa, né? Lá é uma epidemia, né? Epidemia. Então, assim, não basta aquilo que eu falei antes, não basta você falar para o paciente, você tem que mudar. Porque ele sabe disso. Então, você tem que mostrar o caminho e mostrar e facilitar esse caminho para ele, né? Como que ele vai dar o primeiro passo, como que ela vai começar a perder peso, a se sentir melhor, porque senão ele não consegue. Eu acho né? que eu sempre falo com meus pacientes, cara, que na primeira conversa, primeiro a gente tem que tentar alinhar as expectativas, né? Você vai fazer uma reforma na tua casa. Aí você quer reformar a cozinha, a sala, o banheiro, o jardim, tudo. Trocar a piscina. Aí você vira para o empreiteiro que você contrata e fala, eu quero tudo pronto em uma semana. O que ele vai falar para você? Não posso fazer. Né? Você fala, só te pago se você fizer tudo isso em uma semana. Ele vai falar, doutor Luiz, não tem como, eu não vou fazer. Então, eu acho que alinhar a expectativa com o paciente é muito importante. Porque o paciente quer saber quanto tempo ele vai levar para emagrecer. Tem alguns trabalhos científicos que analisam o comportamento do paciente em emagrecimento e chegaram ali a uma conclusão que quando o paciente não vê resultado em até 6 meses, a grande maioria dos pacientes desanimam, né? Quando eles não... Mas é um trabalho com viés, né? Porque se você alinhar muito bem com esse paciente, que ele tem uma obesidade grave, que ele tem uma doença metabólica grave, que ele vai levar 1 ano tratando, está alinhado que é 1 ano tratando, ele vai desanimar muito menos quando não estiver no peso que ele considera ideal em 6 meses. Né? Aí são duas coisas, né? Por exemplo, o tratamento da obesidade realmente ele é a longo prazo, então o paciente tem que... É o resto da vida, na verdade. Ele tem que entender que... Eu digo, chegar ali onde ele gostaria de chegar. Isso, né? Ele tem que entender que vai ter uma perda de peso inicial, mas que ele tem que manter o tratamento, senão esse peso ele vai ser recuperado, né? Então não adianta que a gente vê frequentemente, né? Vou usar alguma canetinha aí por 2, 3 meses para perder não sei quantos quilos, depois eu paro porque já perdi, isso aí não dá certo. E outra coisa é entender que o paciente tem que reconhecer também o que ele faz de errado, né? Várias pessoas chegam lá no consultório e falam, mas eu como normal. Esse normal é muito subjetivo, né? O que é normal? A pessoa acha que não está fazendo nada de errado porque ao longo dos anos foi... Só porque não vai no fast food, só porque não come 2 barras de chocolate por dia. Né? E aí falta informação, falta autopercepção. Então acha que eu faço tudo certo de segunda a quinta, mas aí final de semana é meu, né? Então aí eu vou comer, eu vou para festa, vou para evento. Mas é uma conta simples, né? Sexta, sábado, domingo é quase metade, né? É isso, a conta não fecha. Não tem como. Eu sempre uso uma comparação com meus pacientes, eu falo assim, olha só, você não vai deixar de beber sua cerveja, não vai deixar de tomar seu vinho, não vai deixar de comer um doce para o resto da sua vida. Mas agora você está devendo no Serasa, no SPC, no cheque especial, no limite da conta, tu vai entrar no banco pedir um cartão de crédito, não vão te dar. Você não tem crédito para tomar cerveja no final de semana. Eu tomo cerveja todo final de semana, mas eu fui obeso, não sei se você sabe. Não sabia. Em algum momento da minha vida, eu estava até falando com você, né, que a minha pressão estava alta quando eu era obeso e tal. Cheguei a falar com você? Falou. Que eu tive pressão alta lá quando tinha 20 anos e tal. Descobri na faculdade, comecei a ter uma dor de cabeça, fui lá ver pressão alta. Aí um professor meu
pesava 120 e poucos quilos. Aí um professor meu virou e falou, cara, você pode tomar remédio o resto da vida, ou você pode, graças a Deus, ele já lá nos anos 90, ele já tinha uma mentalidade um pouco diferente. Aliás, esse cara era cardiologista. Você deve conhecer o Cavazói, sabe quem é? Conheço de nome, sim. Ele é cardiologista, ele era meu professor na faculdade de anatomia, mas ele também é especialista em medicina do esporte, né? Foi um dos primeiros, acho que quando estava criando a medicina do esporte, ele foi um dos primeiros idealizadores da própria especialidade. Então ele falou, cara, você pode fazer atividade física, dieta, emagrecer, ou pode tomar remédio o resto da vida. Eu emagreci bastante depois desse ano, mas eu precisei descobrir que eu estava com uma pressão alta, anormal, e com sintomas, né? Porque, pô, eu não lembro exatamente quanto é que estava, era muita coisa. Então, assim, eu estava falando que já até me perdi. Eu estava perguntando para você se a gente tem esperança, mas fala isso. Então isso. Eu acho que as coisas estão mudando, né? Eu acho que, embora tenha muito médico novo se formando, tem uma parcela legal também das pessoas buscando informação de qualidade. Você acha que o médico novo, ele está ele tá pisando em que terreno? Ele ainda ele critica o médico que já tem uma visão diferente, ou ele já traz essa visão diferente aqui no Brasil? Olha, eu acho que tem dois grupos. Tem aquele pessoal que acabou de formar e, infelizmente, cara, tá ainda querendo ganhar dinheiro rápido, tá aceitando qualquer estratégia diferente do tradicional, né? E tem o pessoal que não, que realmente está mais preocupado em fazer as coisas com segurança, em estar se atualizando, e estar buscando informação de qualidade, e está começando a fazer a diferença. Entendi. Você, quando começou a dividir seu tempo no consultório, cardiologia, a entender que o emagrecimento, porque o tratamento do emagrecimento não é propriedade de nenhuma especialidade médica. Não deveria ser. Emagrecimento é saúde, porque o acúmulo de gordura é o fato isolado que mais está relacionado com todas as doenças que você pode imaginar, até um acidente de carro. Porque se você está inflamado, é obeso, bate com o carro, você tem muito mais chance de morrer do que um paciente que não é. Então, até o trauma é pior para o obeso. Então, é saúde. Toda a especialidade médica tinha que entrar nesse assunto com os seus pacientes. Não é porque eu sou psiquiatra. Aliás, o psiquiatra, demais, né? O psiquiatra tem tudo a ver. Dei um exemplo muito errado aqui. Mas vamos lá, não é porque eu sou ginecologista, que também é outro exemplo. Você vê que a gente não consegue achar um exemplo certo, porque a mulher está com o hormônio todo desregulado porque está inflamada. Então, o ginecologista também tem que entrar, né? O nutrólogo, obviamente, o endocrinologista, obviamente. Para mim, o cardiologista, obviamente, não é propriedade, muito menos do nutricionista. O nutricionista, não me entendam mal. Nutricionista, eu acho uma ferramenta importantíssima junto do médico no emagrecimento. Mas, até por um erro muito grosseiro da lei que criou a nutrição, que é uma lei de 1991, que criou a profissão, que regulamentou a profissão do nutricionista, lá na lei está escrito que é exclusivo ao nutricionista a prescrição dietética. Isso já foi revisto pelo STF várias vezes, mas tem muito nutricionista que ainda diz que o médico que prescreve dieta para o seu paciente está realizando um exercício ilegal da profissão dele, que é uma idiotice, né? Eu acho que o nutricionista é fundamental, tanto que eu trabalho, na minha equipe tem nutricionista, mas todo médico tem que se preocupar com isso. Isso não é exclusividade de nenhuma especialidade. Porém, quando você começa como cardiologista, formado no instituto, hiper renomado no Brasil, né? Ultra, vamos dizer assim, conservador dentro da cardiologia, quando você fala que está tratando obesidade, mesmo em pacientes que não têm questões cardiovasculares, você sofre preconceito? Com certeza, né? Me perguntam por que eu estou fazendo isso, por que eu não deixo isso para os endocrinologistas, enfim, uma série de questionamentos. E a ironia disso é que, na verdade, vários endócrinos não gostam de tratar a obesidade, né? Então, o paciente vai lá, uma grande parcela chega em mim reclamando de que não entendeu bem as coisas, só recebeu uma receita, sei lá, de Ozempic, e de que o tratamento não deu certo. Mas a maioria deles ainda procura como primeira opção, né, o endocrinologista para fazer isso, e muitas vezes não dá certo. O nutrólogo, eu tenho pós em nutrologia e endocrinologia,
Mas eu gosto muito mais da nutrologia também. Porque o nutrólogo, quando o paciente entende o que o nutrólogo faz, ele se abre. Ele abre o leque e fala, eu vou lá para ver o que ele vai me falar para tentar mudar o meu estilo de vida, né? E aí você falou, o endocrinologista não deveria ser assim, mas a gente tem essa relação no Brasil entre o paciente e o endocrinologista. Ele vai lá para pegar o remédio, para ver quanto é que ele tem que tomar de glifage para controlar a glicose dele, para ver quanto é que ele tem que tomar de Puran para controlar o hipotireoidismo, né? Para ver quanto é que tem que tomar do remédio do colesterol para controlar. Ele quer o remédio, ele não quer a mudança, né? E eu acho que você tem feito isso muito bem, né? Fazer o paciente entender que ele não precisa tomar um remédio, ele tem que tomar um remédio se ele precisar, mas o que ele precisa realmente é uma mudança, porque nenhum remédio pontual vai segurar 40 anos, 30 anos a saúde daquele paciente. Ele tem que construir. Uma casa é construída no seu alicerce, uma árvore só cresce se a raiz for forte. Então, a atividade física e a alimentação, fundamental. Você que faz os seus planejamentos alimentares na tua clínica? Não, geralmente eu encaminho para o nutricionista mesmo, né? Obviamente eu dou as orientações, né, do que básicas, você quer, de né? quantas calorias, tipo de proteína, tipo quais são as proteínas que são boas, e intervalo. o cardápio é feito. O nutricionista faz milhões de vezes melhor do que qualquer médico, porque ele é treinado durante todos os anos da faculdade dele a fazer isso, né? Acho que é por aí, é juntar esforços para que o paciente seja o maior beneficiado, né? Da mesma forma, o profissional de educação física, né? Você não vai prescrever qual é o aparelho da musculação que o cara vai fazer. Você não vai dizer para o teu paciente qual é a atividade aeróbica que ele vai fazer. Ele vai fazer aquele escolher. Só que você vai dizer, olha, fiz aqui teu exame, para você perder gordura de forma que a gente quer que você perca, você vai ter que fazer entre 130 e 140 batimentos cardíacos por minuto. Hoje, tua realidade hoje é essa. Você vai lá procurar o profissional, se vai fazer natação, bicicleta, futebol, vôlei, o que ele quiser fazer, você está dando a orientação do que ele precisa, mas você não vai prescrever atividade física. Exatamente. O ideal seria você ter a possibilidade de mandar para todos esses profissionais, né? Nutricionista, educador físico, psicólogo, tudo isso aí tem muito a acrescentar. Exatamente. Bom, queria agradecer a tua participação. A gente não falou nem 10% aqui do que poderia ter falado, mas já está ali quase acabando o nosso tempo. É bom que a gente traz o Luiz de novo, né? Cara, obrigado pelo convite, sempre um prazer. Não vamos trazer o Luiz trocado. Não, vamos trazer o Luiz. Fiz de novo a piada, né? Obrigado, Luiz. Abraço, meu irmão. Grande abraço, Tamo cara. junto.